Quer ver. Boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. Há quem defenda que os alimentos clonados são necessários para garantir a subsistência alimentar. E há quem garanta que eles não são seguros, defendendo outras soluções para o problema da alimentação. Alimentos clonados, sim ou não, é o tema do Sociedade Civil. Imagine que consegue criar espécies que resistam a pragas e ameaças meteorológicas. Espécies essas que foram manipuladas em laboratório, mas que são produzidas para o consumo humano. O Sociedade Civil de hoje fala disso mesmo. Para compreender como se manipulam espécies vegetais, estaremos à conversa com um biólogo do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. Mais à frente neste programa, ficará ainda a saber que alternativas existem a este tipo de produção e de que forma que a agricultura deve promover a sustentabilidade. Vamos, durante este programa, falar dos alimentos clonados, perceber o que é que são, para que é que servem, quais são as suas vantagens, quais poderão ser também as suas consequências. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Bem-vinda Margarida Silva, é professora da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. O que é a clonagem, antes de mais? Vamos recordar esse processo. A clonagem, de uma forma muito simplificada, é uma maneira de multiplicar indivíduos, de forma a que os indivíduos resultantes sejam geneticamente iguais ao indivíduo original. Na prática, para fazer clonagem... É um processo que já tem uns anos? Já tem uns anos. No caso da produção vegetal já tem muitos anos. Normalmente, em teoria, para fazer um indivíduo clonado, só é preciso um indivíduo original. Na prática, com a ovelha Dolly, que é o clone mais conhecido do mundo, foram precisos 3 indivíduos. Ou seja, nenhum dos vários métodos de clonagem parte dos 2 indivíduos, o pai e a mãe, que é aquilo que se utiliza na reprodução normal. Para se fazer um filho, é preciso um pai e uma mãe. Pelo menos em mamíferos. No caso da Dolly, como é que as coisas se fizeram? Tecnicamente é bastante complicado, mas foi-se buscar uma célula adulta. A clonagem tem sido utilizada para multiplicar indivíduos depois de eles estarem na idade adulta. Portanto, pega-se uma célula adulta do indivíduo que nós queremos multiplicar. Tira-se o núcleo, que é a parte onde estão os genes, onde está a informação hereditária. Informação genética. Exatamente. E depois vai-se buscar uma célula reprodutora, um ovócito, uma outra fêmea, tira-se de lá essa informação genética e fundem-se estas duas partes. Também é uma espécie de um pai e de uma mãe, são diferentes. Do conceito que nós estamos habituados. No pai e na mãe, ambos contribuem com a informação genética. Aqui só um dos indivíduos é que contribui com os genes, não é? Na verdade não é bem assim, porque no caso da Dolly nem sequer estamos a falar de verdadeiros clones, porque também há genes no citoplasma, nas centrais energéticas das células, que se chamam mitocôndrias, também há lá DNA. Sim. Mas, portanto, basicamente nós estamos a fundir os genes do indivíduo dador com uma célula pronta para se multiplicar de um outro indivíduo, e depois de fundir há ali um tratamento e é implantado num terceiro indivíduo. E aí depois, supostamente, tem uma gravidez normal e de nascimento. Portanto... Mas ainda hoje é assim a clonagem animal, ou ela evoluiu? Há várias maneiras de fazer clonagem. Há uma maneira muito natural, que a natureza, aliás, também usa. Se nós podemos clonar um indivíduo quando ele ainda está muito pequenininho, na fase, um embrião minúsculo, que ainda são só 2 ou 4 células, se nós pegarmos em cada uma dessas células e separarmos, cada uma delas dá origem a um indivíduo diferente, separado. Quando a natureza faz isso, chamamos gêmeos. E, portanto, isso acontece em algumas gravidezes, não é? Se nós fizermos isto no laboratório com a intenção de multiplicar o organismo, então chama-se clonagem. Agora, a clonagem, as pessoas têm um bocado a ideia de que dá indivíduos exatamente iguais, assim como fazer a papel químico, sai exatamente uma fotocópia. Exatamente, uma fotocópia. Mas não é isso que se passa, porque mesmo nos gêmeos verdadeiros, os indivíduos resultantes têm diferenças de personalidade e, portanto,
nós não somos só os nossos genes, o ambiente tem uma enorme influência, pelo menos tão grande como a dos genes. E, portanto, na clonagem já têm sido clonados, por exemplo, animais de estimação, gatos, e depois os gatos que resultam da clonagem são completamente diferentes do animal que foi clonado. E andamos a clonar gatos para quê? Bom, porque se pode fazer, basicamente porque a tecnologia existe e porque há pessoas que são muito sentimentais em relação aos seus animais. Animal de estimação? A um animal de estimação que morreu e, portanto, conseguem preservar umas células. Esperam recuperá-lo através da clonagem. Exatamente. E depois o animal que acabam por ter não é o mesmo. E o desconsolo é que o animal tem cores diferentes, manchas diferentes, personalidades diferentes, atitudes diferentes, relacionamentos diferentes. Portanto, na verdade, a clonagem... Mais valia que explicasse isso ao dono antes da clonagem. Exatamente, até porque é extremamente caro fazer isso. Mas faz-se, não é? Faz-se, mas é um ponto a que, por exemplo, o criador da Dolly, o Ian Wilmot, já disse que ia abandonar, que abandonou, efetivamente, a clonagem de animais, porque entende que aquele não é o caminho, não funciona bem, é extremamente ineficiente e tem uma vantagem que, do ponto de vista social, se calhar não é uma vantagem, antes uma enorme desvantagem. Já vamos discutir isso também e perceber se é vantagem ou não é vantagem, ou se terá vantagens e desvantagens. Jaime Pissarra, bem-vindo à sociedade civil. Está aqui em nome da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, é engenheiro agrónomo e coordenador da Política Agrícola e Relações Externas da FIPA. Não é? E é secretário-geral também da Associação Portuguesa das Indústrias de Alimentos Compostos para Animais. Bom, tudo isto aqui que a Margarida nos estava a descrever vem de uma ferramenta que evoluiu muito nos últimos anos, que é a biotecnologia, não é? Exatamente. Antes de mais, o que é esta disciplina, para as pessoas perceberem bem? O que é que se faz na biotecnologia? Bom, eu não sou realmente um especialista em Sim, mas pode dar-nos uma ideia geral. Exatamente. A razão aqui tem a ver, a minha razão aqui, a minha presença aqui, tem a ver com o facto de haverem plantas, milho e soja, que foram manipuladas geneticamente, ou melhor, foram melhoradas geneticamente, e portanto, no fundo, desde há muito tempo que existem os híbridos, portanto, fomos à procura... Há muito tempo, de plantas. É quanto tempo? Não, quando é que começamos a fazer isso? A natureza, ela própria vai selecionando as melhores variedades para resistirem, enfim, às condições adaptativas. Mas isso, essa seleção natural da natureza pode-se chamar é um melhoramento natural. É um melhoramento genético. Nós estamos a falar de melhoramento genético mais tarde... Mas não é manipulado. Nesse caso. Com certeza, pronto. É natural. Depois, eu estava a falar em termos de manipulação. Quando é que o homem começou a manipular as plantas? Eu julgo que os primeiros milhos híbridos, digamos assim, surgiram há 100 anos. Portanto, digamos que o hibridismo surgiu há 100 anos. Nos últimos anos, com a evolução de tecnologia e com a necessidade de melhorarmos as produtividades, e porque, tanto a população cresce, os consumidores vão tendo eles próprios necessidades. E, portanto, digamos que a biotecnologia é uma forma muito mais acelerada de fazer um melhoramento genético. Portanto, é uma ferramenta que é usada, não é? É uma ferramenta que ajuda a aumentar a produtividade? Sim, ajuda a aumentar a produtividade, ajuda a levar plantas a determinadas zonas do mundo onde certas manipulações ou melhoramentos não eram possíveis. Estou a falar de resistência às secas. Levá-las como? Produzi-las lá? Produzi-las lá. Por exemplo, isto tem vantagens? À seca tem, do ponto de vista em que se não houvesse este melhoramento, as plantas ou não conseguiriam produzir, ou seriam destruídas, não é? Estou-lhe a lembrar, vou lembrar e vou situar o que se passa em termos de Portugal ou em termos europeus, em que há um milho que é resistente à broca, portanto, que é um inseto. Obviamente, quando cultivamos esse milho, temos de tirar as propriedades porque ele é resistente, portanto, à broca. Quando tivermos um milho que não é resistente em zonas de broca, grande parte da produção será destruída, não é? E porquê é que nós precisamos de plantas mais resistentes? O que produzimos não chega? É assim, nós temos um problema complicado nos próximos anos. Poderá ser político, eu vou abordá-lo, enfim, do ponto de vista mais técnico e ligado, de facto, aos OGMs, que tem a ver com a avaliação científica e com as decisões com base na ciência. A população mundial vai atingir, segundo a FAO, como sabem, 9 bilhões de pessoas nos próximos anos, de 2050. Mas também já temos um pouco o estudo dos demógrafos que a população mundial irá diminuir, não irá manter-se neste ascendente.
Temos vários estudos, temos várias teorias, temos várias hipóteses. O que é facto é que Estamos a trabalhar para uma perspectiva da população mundial continuar a aumentar, é isso? Não, estamos a trabalhar com uma perspectiva de uma população, de consumidores que têm vários tipos de necessidades, Sim. crescentes necessidades muito diversificadas. Temos, por um lado, pessoas obesas, pessoas com fome. Portanto, temos a necessidade de distribuir melhor os alimentos e temos necessidade de fazer evoluir a produção alimentar, tendo em conta a liberdade de escolha, Sim. os interesses dos consumidores e proporcionar uma alimentação o mais saudável possível. Sim, mas a minha questão não era essa, porque uma coisa é a distribuição, e isso faz sentido. Realmente, provavelmente, os alimentos são mal distribuídos no mundo. Outra coisa é perceber se precisamos de mais. Onde é que entra aqui a questão e a importância do melhoramento das plantas? Se é uma questão de distribuição, então temos é que fazer a distribuição de uma forma diferente. Há uma questão que é importante. Por exemplo, a biotecnologia está a ser levada à África, está a ser levada a países menos desenvolvidos. Sim. Aliás, neste momento, a distribuição até é maior em países menos desenvolvidos do que em países desenvolvidos e portanto, significa que estamos a levar produções e estamos a levar melhorias de condições socioeconómicas de populações que de outra forma não conseguiriam tê-las, é isso? O que não significa que a biotecnologia seja, de facto, a solução. A Pois, biotecnologia é uma ferramenta, exato, é uma ferramenta. entre outras Digamos, ferramentas ignorá-la que existem e que existirão provavelmente no futuro. seria, de facto, desperdiçar uma boa oportunidade de levar a ciência e o conhecimento às pessoas, digamos assim. Cátia Rosas, bem-vinda. É técnica da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, na área do ambiente. Quais são os desafios que se colocam à nossa agricultura nesta matéria da biotecnologia? E onde é que estamos? Em que ponto é que estamos? A agricultura tem múltiplos desafios na sociedade hoje em dia. Portanto, por um lado, aquilo que o Jaime dizia da população crescente. Portanto, quer-se produzir mais, mas ao mesmo tempo a sociedade é cada vez mais exigente e não basta produzir. Portanto, quer-se produzir melhor, recorrendo a menos recursos. Quando se fala em produzir melhor, o que é isso, produzir melhor? Estamos a falar de segurança alimentar, estamos a falar também da parte de menores consumos de água, menores consumos de produtos fitofarmacêuticos, dos vulgares pesticidas. Portanto, E as plantas transgénicas têm essas vantagens? Podem fazer parte da solução. É como disse, é uma ferramenta, porque nós podemos ter, e então em Portugal temos diferentes condições de solo e água e temos sítios em que é importante a pequena exploração que tem benefícios ambientais e que têm que ser preservados, mas que ao mesmo tempo são economicamente marginais. Portanto, têm que ser apoiados se se pretende promover os bens públicos, os bens ambientais. Mas, por outro lado, há outras zonas em que a agricultura competitiva faz de facto sentido e nessas situações, em alguns casos, os organismos geneticamente modificados são utilizados nomeadamente para a produção de milho. Nomeadamente não, portanto, queremos produzir consumindo menos água, queremos produzir tendo menos desgaste, digamos assim, não é? E queremos produzir plantas que não precisam de tantos pesticidas? É à volta disso. E a biotecnologia entra aqui com que parte disso? Para eu perceber. Portanto, em Portugal, e o que é que mais é que se pode juntar a isto? Em Portugal, para chegar a estes objetivos que estava a falar. A variedade de milho é que está autorizada para ser cultivada para produção alimentar. E este milho é resistente... O milho transgénico, não é? Transgénico. Ou modificado. Pronto. E ele vem colmatar uma necessidade sentida pelos agricultores, que era exatamente da broca de milho, ou seja, uma praga que nesses milhos o que acontece depois a produção é baixa quando ataca essa praga. E este milho geneticamente modificado o que permite é a resistência a essa praga e, portanto, supostamente será necessário menos pesticidas para termos uma produção elevada de milho.
Portanto, na prática, isto também traz para os agricultores a vantagem de ter menos situações em que as coisas não correm bem, não é? Como acontece muitas vezes, não é? Sim. Portanto, é uma segurança também para os agricultores isto. Nós aqui só usamos o milho... Em Portugal, neste transgénico momento, ainda é- só está autorizado o milho. Na União Europeia é só o milho e a batata. Milho e a batata. Mas em Portugal é só o milho. Só o milho. E esse milho, a gente sabe quando é que está a comprá-lo ou não? Ele tem que Depende, ser... por exemplo, se nós formos a uma Ou seja, se eu cantina... for comprar milho, sei se esse milho é transgénico ou não é, é obrigatório a rotulagem desse aí milho? tem que estar rotulado, portanto, desde o produtor até ao milho. Mas se nós formos a uma cantina, se formos a um restaurante, nós não sabemos se estamos a comer milho Sim, geneticamente bom, isso modificado acontece ou não, também não é? com o peixe da aquacultura, ou, Sim. não é? Ou com o peixe do mar. Virgílio Pestana, bem-vindo. É diretor da Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, é agricultor biológico, certificado há muitos anos já. Já, praticamente há 2 20. décadas, com muita experiência. Está aqui também em nome da Liga da Proteção da Natureza, para a Proteção da Natureza. Este é o caminho, encontrar ferramentas na biotecnologia, não só, porque já percebemos que a biotecnologia só não chega, para encontrarmos plantas mais resistentes, produções mais resistentes, de forma a que, por um lado, consigamos alimentar o mundo e, por outro lado, consigamos livrar-nos também de algumas práticas que não deram bons resultados, sobretudo a nível de impacto ambiental, como o uso de pesticidas, por exemplo. Já lá vamos. Por onde quer começar, então? A Agrobio foi fundada em 1985, é de produtores e consumidores, tem mais de 6 mil associados e, naturalmente, promove a agricultura biológica. A agricultura, promovendo a agricultura biológica, faz parte de uma federação internacional que se chama IFOAM, que reúne organizações de mais de 100 países, tem mais de 700 organizações e tem alguns princípios fundamentais. Eu posso citar, por exemplo, 4, um da saúde, outro da ecologia, outro da integridade e outro da precaução, que eu penso que tem aqui inteiro cabimento. A precaução tem a ver, de facto, com a necessidade de haver estudos científicos demorados e completos para provar que as coisas poderão ter efeitos nefastos ou não. Eu, por exemplo, ouvi aqui, mesmo agora, dizer que a utilização nos transgénicos de determinados inseticidas, nomeadamente, por exemplo, o que é mais utilizado, que é o glifosato, eu não vou dizer o nome comercial porque toda a gente o conhece. E então, não é para conhecer? É para esconder? Não, é o Roundup. Pronto. É o Roundup. Ora bem, foi dito aqui... Eu não conhecia o nome. Pronto, ainda há muito pouco tempo foi dito aqui que, portanto, a introdução de um pesticida na própria planta, não é? Que fazia com que houvesse menos inseticidas nessa planta. Em 10 anos de estudos na Argentina, nomeadamente na soja, se gastava 1 milhão de litros de glifosato, ao fim de 10 anos passou a 150 milhões. Isto é um dado significativo. Relativamente a outros aspectos, como sejam, que foram aqui referidos, como sejam a necessidade para abastecer a população, eu penso que organizações tão credíveis como a FAO, que é das Nações Unidas, na sua reunião de Roma, em 2007, já disse que se calhar até com a agricultura biológica era suficiente se a distribuição fosse mais correta. Por outro lado, eu penso também, e gostava de dizer isto, é que a agricultura biológica, nessa mesma reunião, foi dito que reduzia substancialmente não só as emissões de carbono, como também a erosão, por exemplo, que é um problema gravíssimo. O desgaste dos solos. Os desgastes dos solos. Nós estamos numa exponencial de desgaste dos solos, com a erosão não só eólica como hídrica, Sim. como com a contaminação dos solos. Sim, mas estes produtos clonados vêm acentuar esse desgaste? O que eu queria dizer era o seguinte, é que, tendo em conta o princípio da precaução, qualquer agricultor biológico ou qualquer consumidor de produtos biológicos, para já os transgénicos são interditos, não é?
Quanto aos clonados, que é uma situação muito recente, o princípio da precaução exige que nós tenhamos grandes reservas a este aspecto. Portanto, somos nitidamente contra. Não é? Muito bem, já vamos... O Jaime já vai poder responder, a Cátia também, se quiser. Vamos para já ver a primeira reportagem, vamos ver como é que a clonagem está a ser usada nos animais do setor alimentar, quais são os produtos que estão à venda e como é que eles são controlados. A clonagem animal é considerada pela Agência de Normas Alimentares do Reino Unido uma tecnologia emergente na União Europeia e, caso o seu uso se torne economicamente viável, é possível que a cadeia alimentar mundial se veja repleta de produtos provenientes de animais clonados. Diz um estudo da Agência de Normas Alimentares do Reino Unido que as principais preocupações do público em aceitar a ideia de comprar e consumir produtos provenientes de clones vão para a segurança alimentar, para os benefícios para o consumidor e só depois para o bem-estar animal e para a confiança nesses produtos. Um inquérito da Comissão Europeia relativo a 2008 mostra que os portugueses estão entre os europeus que mais rejeitam a ideia de clonagem de animais para a produção de alimentos. Mais de 60% dos inquiridos vê esta aplicação da clonagem como não justificável e quase 40% afirma que não é nada provável que compre este tipo de produtos. Importa saber que, em 2012, a comunicação social inglesa deu a conhecer o caso de um criador de gado que vendeu animais descendentes de embriões clonados a vários países europeus, incluindo Portugal, para onde foram exportados 31. E, apesar de se saber que estes animais foram vendidos para território nacional, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária garante que, por cá, não existe informação sobre a circulação de animais clonados. De acordo com uma publicação feita por uma instituição científica britânica, o mesmo se passa com outros países europeus e estados norte-americanos. A venda de leite e carne proveniente de animais clonados é permitida, mas não é necessário que estejam identificados e contabilizados. Logo, não é possível saber quanto da dieta é constituída por alimentos clonados. Aliás, acontece assim em relação aos animais, como acontece assim, pelos vistos, em relação às plantas, por aquilo que a Cátia estava ali a dizer. Já vamos falar sobre estas questões que a reportagem trata, Margarida, mas eu queria pegar ainda naquilo que o Virgílio estava a dizer, e para ele o caminho não são os transgénicos, não são os alimentos clonados, é assim a distribuição, a melhor distribuição dos alimentos. Qual é a sua opinião? Neste momento, nós temos produção alimentar a nível mundial suficiente para alimentar toda a gente. Segundo o Programa Alimentar Mundial, nós podíamos ter mais 50% da população, para além do que temos, e ainda teríamos comida suficiente para toda a gente. Mais de metade da produção alimentar agrícola mundial, agrícola e pecuária, não vai para a alimentação das pessoas. Ou é desperdiçada, ou vai para biocombustíveis, ou vai para outros fins. Portanto, às vezes não é preciso acompanhar muito esse processo, basta a gente olhar para os supermercados e perceber que há ali muita coisa que de certeza exatamente, o facto dos supermercados terem políticas de grande lixo, normalização, e portanto isso significa que... Os supermercados em si são um excesso. Sim. Já olha para eles e são um excesso. Criam grandes bolsas de desperdício e há pessoas neste momento que até já vivem disso. Mas a questão é que... Vivem disso como já agora? Encontraram mecanismos de ir buscar a comida fora de prazo e da comida que os supermercados deitam fora. Fazem reciclagem, digamos assim. Mas não como negócio, está a falar de pessoas que precisam desses alimentos. Que consomem. Muito bem, desculpe interrompê-la. Portanto, o que se passa é que nós não temos um problema de produção e não vamos ter tão cedo um problema de produção, temos um problema de conceito. Como é que nós gerimos a nossa produção? Que é um problema que, por definição, não se pode resolver aumentando a produção. Até porque aumentos de produção, normalmente, para não deflacionarem os preços, tendem a ser controlados politicamente. Portanto, nós não temos, neste momento, nem no mundo, nem em Portugal,
questões de produção que tínhamos de resolver e que nos vão impelir a utilizar ferramentas mais arriscadas, digamos assim. Então, a partir desse princípio, onde é que entra aqui e qual o valor acrescentado dos alimentos clonados? Bom, primeiro é preciso distinguir bem alimentos clonados e alimentos transgénicos, são duas coisas completamente distintas. São obtidas por ferramentas diferentes e os alimentos podem ser ao mesmo tempo clonados e transgénicos, mas não existem nenhum com essa dupla característica no mercado. Agora, as vantagens existem, porque senão eles não estavam a ser comercializados. No caso dos transgénicos, por acaso as vantagens acabam por ser bastante paralelas relativamente aos clonados. É que tanto os transgénicos são modificados geneticamente, são geneticamente alterados. Enquanto os clonados são criados de raiz a partir do processo que há uma forma de origem muito clara que nos contou no início. De entender é que nos transgénicos nós estamos a acrescentar características ao indivíduo. Na clonagem nós não acrescentamos nada de novo. Não é possível criar nada com características novas, nós só estamos a multiplicar o que já existe. Portanto, a clonagem, por definição, não acrescenta variedade, digamos assim. O que é que acontece? No caso da clonagem, o processo, as patentes que têm sido atribuídas ao processo de clonagem abrangem também a descendência. Não apenas o animal clonado em si, mas toda a descendência desse animal clonado. Ou seja, a partir do momento em que nós, enquanto sociedade, adotemos esta prática de produção pecuária via animais clonados, nós estamos a perder o controle sobre a utilização desses animais. Nós passamos a estar dependentes das patentes e, portanto, das empresas que controlam essas patentes e nós podemos multiplicar os animais, porque as patentes impedem, nós já não podemos pegar nos animais e reproduzi-los normalmente, porque continuam a ser objeto de proteção por propriedade intelectual, portanto a patente continua a aplicar-se. Não somos donos da descendência, efetivamente. No caso dos transgénicos acontece exatamente a mesma coisa, as patentes das sementes geneticamente modificadas, portanto no caso dos transgénicos o que há comercializado são plantas, no caso dos clones o que está comercializado são animais, mas no caso das sementes transgénicas elas e toda a sua descendência está igualmente protegida por patente. Portanto, qual é a vantagem? Para a sociedade não é nenhuma. A sociedade perde o controle sobre essas linhagens. Mas para as empresas, elas passam a ter não apenas o controle sobre o momento da venda, mas sobre qualquer outra coisa que depois os agricultores façam com esses germoplasmas. O que me está aqui a dizer materiais. é que há aqui sobretudo interesse comercial. O único interesse, a única vantagem efetiva é o interesse comercial, o lucro, que desta forma, para estas poucas empresas, esta meia dúzia de empresas, é multiplicado astronomicamente. Isso não há a menor dúvida. Tem a mesma opinião? Não, vamos ver. Eu queria recentrar o debate. Não, obviamente, tudo isto é importante. Temos que alimentar o mundo, temos pessoas obesas, temos pessoas com fome. Mas eu gostava de relembrar que nós vivemos numa Europa a 27 e vivemos numa sociedade global. Portanto, nós temos um mundo global com diferentes olhares, diferentes pontos de vista. A ciência e a avaliação científica do risco é muito importante em tudo isto. Nós ganhamos muita coisa desde a crise das dioxinas e das crises alimentares têm-nos ensinado muita coisa. Se houve uma vitória importante para a União Europeia, foi criar um órgão científico de segurança alimentar. E todos nós hoje, na sociedade, preocupamos com a segurança alimentar. E a indústria agroalimentar investiu muito em regras de segurança, em HACCPs, em autocontrole, e portanto, julgo que nunca se controlou. São sistemas de monitorização e avaliação de riscos. Portanto, digamos que a indústria hoje está preocupada... Nós não sabemos essas coisas. É que tudo tem um risco. Aliás, nós estamos aqui, o teto pode cair e portanto, digamos que a sociedade não está disposta, de facto, a que não existam riscos. Mas nós temos riscos sempre houve, não é? Sempre houve. Riscos sempre houve. Não, mas o que se passa Por muito que a gente tente controlá-los. Exatamente. Mas eu queria recentrar o debate numa coisa tão simples como isto. A Europa precisa de matérias-primas, não somos autossuficientes. Portugal precisa de matérias-primas, nomeadamente soja. E o mundo caminhou uma determinada linha suportada pelo conhecimento científico, que foi, nos últimos anos... E, portanto, não concorda que falte, que haja produção suficiente para o mundo inteiro?
Não há? Não, No seu entender? Eu não estou. Obviamente que há um excesso, cometem-se muitos excessos. Sim. Há muito desperdício alimentar. Mas para si o caminho empresas... não é pela redistribuição? Não, o caminho é pela distribuição, mas o caminho também passa por criar competitividade nas empresas para que elas possam gerar emprego e serem sustentáveis do ponto de vista ambiental, social e económico. O que não me parece correto é diferentes regras, quando vivemos numa economia global, em que se imponham determinadas regras aos produtores da União Europeia e depois não façamos exatamente as mesmas regras quando importamos produtos fora desses países. Cria uma enorme e, portanto, as empresas não conseguem ser competitivas, os consumidores ficam, enfim, porque não conhecem. Mas isso aí é um problema da União Europeia, não é? É um problema da União Europeia. É um problema de políticas públicas, porque a Margarida tem alguma razão, e todos nós, obviamente, temos razão, mas a globalização do mundo criou vários centros de decisão. E para que esta questão complexa se mitigue de alguma maneira, sim, é preciso que todos os países estejam de acordo com regras a nível internacional. Desde logo a avaliação dos OGMs, desde logo a educação das pessoas em relação à ciência. E já agora, deixe-me que lhe diga, nós, em 2001, lançámos, e a Margarida Silva esteve presente, um primeiro grande debate. Deixa eu lá ficar, para o podermos ver em casa. Viram como estava. O primeiro grande debate que foi feito em Portugal, portanto, pela nossa associação, e a FIPAS também esteve presente, foi um olhar, diferentes olhares sobre esta questão da biotecnologia. Convidámos prós, convidámos contras, e no fundo o tema era informar para decidir. E a que conclusões é que chega esse documento? Foi um documento que permitiu diferentes olhares sobre o problema, sim, que continuam, porque não é difícil arranjar cientistas que defendam um caminho e outros cientistas que defendem outro caminho, mas a preocupação que tivemos era que os consumidores e o cidadão comum tivessem acesso à informação. E, portanto, nós somos pela liberdade de escolha. Soubesse de que é que se estava a tratar, o que é que se estava a falar e o que é que se estava a discutir, para poder, no momento da compra do produto, agir de acordo com a sua consciência. Mas parece-me que o problema é que, precisamente, no momento da compra do produto, a gente não sabe o que é que está a comprar, como é que pode tomar uma decisão esclarecida. Não, aquilo que eu percebi em relação à carne e aquilo que eu percebi em relação nomeadamente ao milho transgénico, é que nós, quando o compramos, não sabemos o que é que estamos a comprar. Há algumas diferenças. No caso dos transgénicos, há vestígios de OGM. Não, o que a lei europeia diz é que se tiver milho transgénico ou soja transgénica, tem de dizer que contém milho ou soja geneticamente modificado. Mas isso é quando nós compramos diretamente o transgénico. Então, quando esses alimentos são transformados noutros? O problema é que o grosso dos transgénicos está aí para rações e, portanto, os produtos animais não têm nenhuma indicação. E neste momento cá em Portugal... De que esses animais que nós depois vamos comeram rações transgénicas. De que foram alimentados com rações transgénicas. No caso dos alimentos clonados é ainda pior a situação. Não há qualquer rotulagem e, pior ainda, não há sequer um sistema de avaliação de segurança. Não há um momento de autorização. A minha questão era como é que tornamos os consumidores esclarecidos se depois eles, na hora em que eles têm que tomar uma decisão, não a conseguem tomar porque não têm informação. O que eu gostava de deixar aqui claro é que os eventos que são autorizados na União Europeia sofrem um processo de avaliação científica e portanto, quando a EFSA... No caso dos transgénicos, e os Estados-membros aprovam os produtos, eles são autorizados e, portanto, não temos que ter quaisquer receios. É importante que o consumidor perceba que as decisões são tomadas de decisão, não é? O que se passa depois, portanto, as rações são rotuladas e nós não temos qualquer problema em rotulá-las desde sempre. Quando os animais comem os alimentos e a carne é colocada para os consumidores, de facto não existe rotulagem. Há uma discussão em torno dessa questão. Eu pessoalmente, acho que a rotulagem talvez fosse importante para acabar de uma vez por todas com esta desmistificação, porque, de facto, nós importamos 80% da soja transgénica, grande parte do milho também, e, portanto, digamos que
há uma possibilidade muito alta de nós todos os dias estarmos a consumir produtos que estão autorizados. Podemos tirar a possibilidade. Estamos a consumir, não é? Sim, mas são produtos que estão muitos autorizados. Alimentos transgénicos todos os dias. A questão da rotulagem não ser possível sem sabermos. Ainda... Isso é que eu acho que devia haver aí a opção, é da gente saber. Mas deixa-me explicar. O que neste momento está a acontecer é que nas discussões que temos tido sobre esta matéria, digamos que a proteína, quando os animais ingerem estes alimentos, digamos, um animal que ingere um alimento transgénico não é um transgénico, e, portanto, aquela carne não é transgénica. E a proteína degrada-se. Está degrada-se. estudado que não há qualquer alteração ou qualquer diferença em relação àquilo que o animal consome. Os estudos que têm sido feitos demonstram que não é possível encontrar vestígios. E, portanto, a questão que se coloca é porquê? Eu estou a falar na questão que se coloca, não estou a dar a minha opinião. Porquê rotular? Porque para rotular é preciso depois analisar e, portanto, é preciso Há uma razão muito simples para rotular, é que os consumidores querem isso. Os consumidores exigem esmagadoramente a rotulagem, não apenas nos transgénicos, rotulagem nos produtos animais, portanto, rotulagem da cadeia alimentar para explicar o que é que aqueles animais comeram, porque a gente já percebeu com a crise das vacas loucas que aquilo que os animais comem pode nos fazer mal a nós. Mas no caso da clonagem é ainda mais grave, porque nós temos, há um Eurobarómetro que diz que os europeus estão 83% a favor da rotulagem de alimentos clonados e não há nada. 63% dos consumidores europeus dizem que não querem consumir alimentos clonados e, no entanto, eles já estão no mercado. E não é só a carne, é o leite de vaca, é a carne de porco, tudo isso nós já sabemos que já entrou no mercado nacional, sem qualquer rastreabilidade, sem qualquer avaliação de segurança. Portanto, nós já estamos a consumir isso. A grande dúvida neste momento é se nós estamos só a consumir os descendentes dos animais clonados ou se estamos também a consumir diretamente os próprios animais clonados. Vamos deixar essas questões no ar, até porque interrompemos o Jaime, ele estava a explicar-nos também o ponto de vista dele, que é importante perceber, até para que fiquemos todos mais esclarecidos. Vamos já regressar. A clonagem não acontece só nos animais, também há alimentos vegetais, como já falámos aqui, que são alvo de investigação genética, com vista ao seu melhoramento. Vamos ver. É no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária que se estuda a genética e o melhoramento vegetal e animal. O património genético das espécies vegetais portuguesas teve de ser analisado de maneira a fazer um melhoramento considerado pelo Instituto como sendo convencional. Isto chama-se ao melhoramento convencional pegar em plantas que têm características que são úteis em termos de agricultura, uma variedade de plantas que têm umas características que são úteis, outra que tem outras características diferentes, e vamos cruzar e tentar obter uma descendência que tenha o melhor dos dois mundos, portanto, tenha as boas características de um lado e do outro. Em muitos dos casos, podemos estar a falar em plantas da mesma espécie ou em espécies aparentadas, em que isso seja mais fácil. Noutros casos, nós podemos estar a falar em genes que sejam de outros organismos, que sejam distintos, que possam nem ser plantas, mas vamos introduzir um gene de interesse e pôr a planta a produzir esse composto. E aqui esta tecnologia tem potencialidades enormes. Este biólogo acredita que há muito por descobrir e por desenvolver em matéria de melhoramento vegetal. José Matos afirma que esta tecnologia traz benefícios principalmente para os agricultores, mas passará também a trazer benefícios para o consumidor e para a economia nacional, uma vez que poderia ajudar a reduzir a importação de algumas espécies. O nosso Instituto está muito mais assente em variedades convencionais portuguesas que foram feitas com melhoramento e promover isso. E tem sido interessante porque, por exemplo, há variedades nacionais que neste momento estão a ser vendidas ao estrangeiro, dentro da Europa, porque as características que as tornavam muito adaptadas ao nosso clima, neste momento, com as alterações climáticas, elas já estão adaptadas a climas mais a norte da Europa e, portanto, mais a centro da Europa. E então esses países, nomeadamente França, estão a comprar sementes de variedades portuguesas para plantarem com grande êxito. Da mesma maneira que ninguém estranha ou ninguém se preocupa tanto, nos supermercados existe uma variedade de 50 marcas de cereais e todos eles estejam enriquecidos em vitaminas, sejam enriquecidos em ferro, etc. Também aqui, nestes alimentos, nós podemos fazer de maneira a que eles sejam mais enriquecidos num determinado composto que seja de interesse para o consumidor. Segundo este especialista, os alimentos constituídos por organismos geneticamente modificados estão sujeitos a um controle de qualidade rigoroso
e igual a qualquer outro tipo de alimento e não foram revelados riscos acrescidos. Por cá já são utilizadas algumas espécies clonadas e até estamos entre alguns dos países que nos últimos anos aumentaram a área de cultivo destas espécies. Já esta reportagem é um bocadinho ao encontro daquilo que estava a dizer, não é? Que estes produtos são produtos que são muito rastreados, muito investigados, portanto, antes de serem colocados no mercado e que, pelo menos aqui em relação aos transgénicos, que era o que estávamos a ver, ou produtos geneticamente modificados, não há alterações, digamos assim, das suas características. Sim, os estudos científicos têm levado a isso. Daí algum ceticismo em rotular, porque é assim, não basta termos legislação. A legislação tem que ser execuível, controlável, transparente, e as pessoas têm que percebê-la, de facto. O consumidor tem que Mas tem que ter uma percebê-la. opção também, não é? Direito a uma opção. Sim, mas como ou seja, digo, é correto que sejam os decisores, os investigadores, os cientistas a decidir tudo por nós aquilo que nós queremos comer, não queremos comer. não, o que eu acho... Uma coisa Sim, sim. é dar-nos a informação e dizer-nos assim, este produto é um produto que não tem problemas para a saúde, é um produto que foi testado e tem qualidade. Outra coisa é não dizerem nada às pessoas e serem eles a decidir o que é que nós comemos ou deixamos de comer, não é? Bom, mas nós não estamos a esconder nada, portanto, Eu nós não a estou a nível dizer que da estão a alimentação esconder, mas a animal informação não fazemos chega às o pessoas. rótulo e, portanto, o debate segue, enfim, agora, portanto, nós como indústria agroalimentar, obviamente, temos que ir ao encontro da satisfação das necessidades dos consumidores. Aliás, Portanto, se os consumidores exigirem, de facto, esse tipo de rotulagem... E não têm exigido? Não têm exigido. Digamos que os movimentos ambientalistas ou quem fala em nome deles têm, de facto, exigido. O consumidor, enfim, não tem exigido. Aliás, se tivessem exigido, o legislador já tinha ido, de facto, Todas as ao encontro sondagens disso. mostram que os consumidores querem e exigem isso. Cátia, eu gostava de ouvir consumidores também querem sobre estas questões. Sim, portanto, eu julgo que há bocado não ficou claro. Nós, a Confagri, como Confederação de Cúpula, temos diversos interesses entre os nossos membros associados e temos aqueles que defendem a agricultura biológica e temos casos de sucesso e depois também temos quem defenda o uso de organismos geneticamente modificados exatamente para combater a questão de, em termos de competitividade, havendo rações que vêm de fora da Europa que têm outro tipo de requisitos muito menos exigentes que da União Europeia, portanto, os agricultores sentem necessidade, em termos de competitividade e de sustentabilidade, de usar esses produtos. Portanto, é uma questão comercial, não é uma questão que tem a ver com a falta de produção ou com Também... Portanto, isto tem a ver com a decisão final do agricultor. E não é a partir de um princípio, não estou a dizer errado, mas o melhor não seria trabalhar politicamente ao nível dos produtos que entram na União Europeia, em vez de avançarmos... não era melhor resolver esse problema? O papel da na prática é isso aqui, que eu estou a perguntar. É apoiar as cooperativas e, nesse sentido, nós temos vindo a fazer um trabalho de consciencialização, ou seja, a agricultura nem sempre conseguimos o melhor dos mundos e há aqui que encontrar um equilíbrio. E, nomeadamente em 2003, 2004, quando surgiu esta questão, tentámos fazer, e temos aqui algumas edições dessa altura da nossa revista, em que tentámos exatamente mostrar os argumentos a favor e contra. E isto numa perspectiva de mostrar aos nossos associados e deles poderem fazer a decisão consciente. Tomar a decisão deles. A Confagri tem uma posição sobre isto? Tal como disse, a nossa posição é neutra, portanto, porque temos... Não tem posição, portanto? Nós tentamos apoiar da melhor forma e garantindo uma agricultura sustentável, garantindo as boas práticas. A União Europeia tem requisitos legais para a coexistência, ou seja, não basta a parte da rotulagem, temos também uma série de regras que se têm que impor a quem faz... Por exemplo, já agora, para nós conhecermos, Cátia. Tem que haver uma distância mínima entre... Ou seja, imagino que temos uma exploração
tem que haver uma distância mínima entre a cultura de milho Se geneticamente tivermos modificada. plantas geneticamente modificadas e outras que não são, é isso? Sim. Elas têm que estar distantes uma da outra. Têm que estar distantes ou E sabe-se também para garantir a tal distância de segurança para caso haja alguma contaminação. Contaminação no sentido de que aquilo que não é transgénico passa a ser de alguma para- forma. É para as isso, outras basicamente. plantas, Não é? É esse tipo de contaminação que estamos a falar. O que a legislação demonstra é que é possível coexistir, e portanto coexistir é mesmo o termo, agricultura biológica, convencional e transgénica. Portanto, aí é possível assegurar, de facto, o direito à livre escolha. Coexistir como? No mesmo terreno? Sim, estamos a falar de alguma distância. Então, mas se a distância é... Segurança. Se é preciso uma distância de segurança, intervir? pode, claro. Coexistir a planta transgénica com a agricultura biológica não é possível coexistir. Porque, e haverá quem cientificamente possa dizer isso, a polinização faz com que a semente original desapareça, passa a ser transgénica. Eu gostava de dizer o seguinte: há alguns mitos relativamente à agricultura biológica que convém desmontar. Um deles é que não é preciso fazer nada e que é tudo como antigamente. Pelo contrário, socorre-se dos mais modernos conhecimentos científicos e tecnológicos. Agora, volto ao que disse, é preciso precaução. Isso é preciso ser tudo muito bem estudado e verificado com o tempo. Nós sabemos Mas o que que o Jaime diz é que isso foi verificado, foi testado. olha, é assim, a industrialização da agricultura na Europa começou depois da Segunda Guerra Mundial. E passado 20 anos, a própria Europa decidiu que havia determinados produtos muito tóxicos que não podiam ser utilizados. Mas mesmo assim, em 2004, foram feitas 60 mil análises e Portugal entrou nesse estudo e foram descobertos 197 pesticidas diferentes, em que quase 50% das frutas e legumes continham um princípio ativo. E mais de 20% continham mais que 2. Estamos a falar de produtos que não foram usados nessas culturas? Não, da agricultura química. Ora bem, o que é que a agricultura química demonstrou? É que havia excesso de produção e que havia necessidade de reapreciar os estudos científicos que, entretanto, tinham sido feitos. E, como tal, por exemplo, a própria legislação que diz respeito à agricultura biológica não é imutável, ela continua a ser alterada em função de todos esses estudos. Agora, eu fico espantado, é como é possível dizer que um elemento transgénico, que uma semente transgénica pode coexistir com um alimento biológico. Não pode. Porquê que não pode? Altera a semente original, passa a ser transgénica. Isso, segundo melhor explicação científica. Mas porquê que passa a ser transgénica? Porquê que não acontece o contrário? Porquê que a transgénica não passa a ser biológica? Olha, cientificamente, talvez seja mais explicável. Quando se diz que passa a ser transgénica, significa apenas que passam a existir também sementes transgénicas misturadas por causa da polinização cruzada, não é? E a certa altura não se sabe, quando se vai fazer as colheitas e transformar o produto, o que é que se leva ali? Para já as análises são extremamente caras, não é? Mas são feitas, há um plano de utilização em Portugal? Há um plano de utilização que não vão entrar por aí. Sim, são feitas análises aos produtos? Não, são feitas por lei. Sim. A legislação não é europeia, é nacional, mas impõe que se verifique se está a existir contaminação ou não das culturas não transgénicas. E aquilo que verifica é que está. E isso está nas análises desse plano, que são publicadas todos os anos pelo Ministério da Agricultura. Não, o que não está é a atingir o limiar de rotulagem, que é uma coisa completamente diferente. Há a contaminação. Isso tem sido... Posso-lhe mostrar os números. Estou-me a lembrar de uma análise, por exemplo, que chegava a 0,5% de contaminação. Mas não é a contaminação suficiente para se considerar aquele produto transgénico. Não é contaminação que obriga à rotulagem. A não ser no caso da agricultura biológica, em que a tolerância
aos transgénicos é zero e, portanto, aí a produção deixa de poder ser comercializada como biológica, só então pode não se ser podem misturar os comercializada transgénicos com os biológicos? como convencional. Podem já, ou não? A questão, Em termos de regras... deixa-me só cada vez, não é uma acrescentar... confusão. Para terminar, Margarida, porque eu quero esclarecer esta questão. Deixe-me só acrescentar realmente o que é que se passa em Espanha. A Espanha é o país da União Europeia onde há mais cultivo transgénico. E aquilo que está cientificamente documentado é precisamente que os agricultores biológicos estão a abandonar a produção de milho. Não conseguem já fazer milho que não fique contaminado pelos vizinhos. Tem havido casos de 12% e 15% de taxa de contaminação. Portanto, a coexistência é possível se os agricultores biológicos passarem a produzir outra coisa. Aí sim, conseguem conviver. Mas Jaime, enquanto... já se percebeu. Jaime. É assim, há regras para a agricultura biológica, portanto, tem que haver linhas, tem que haver espaço, tem que haver distâncias. E funciona? A legislação portuguesa, que aliás é uma legislação que tem sido elogiada em toda a União Europeia, é uma legislação que os resultados são anuais, publicados pelas autoridades oficiais, demonstram que é uma boa legislação. Eu penso mas os resultados em relação aos produtos que estão próximos uns dos outros? A contaminação é muito pequena, é isso? A contaminação é muito pequena. Existe? Existe, obviamente que mas é existe, dentro dos mínimos permitidos. E conhece o caso espanhol? Não, o caso assim, espanhol, é a realidade espanhola? A realidade espanhola são distâncias muito menores, são distâncias muito inferiores. Aliás, todos nós em Portugal andámos a discutir mais ou menos as distâncias com base em estudos científicos. Portanto, esta contaminação tão elevada que existe nas produções em Espanha tem a ver com isso. A legislação é diferente e as regras de segurança são diferentes das nossas. São diferentes. Agora obviamente, que em termos legais, qualquer agricultor biológico poderá acionar um mecanismo legal inerente à destruição da sua São diferentes as regras em Espanha, Margarida? São diferentes as regras em Espanha. Espanha. Então não podemos comparar as duas coisas? Podemos comparar, Como? sabe porquê? Porque a Espanha é um bocado como olhar para a frente no tempo. Ou seja, quando se há essa mais... nossa legislação mudar e nós passarmos a ter as mesmas regras que os espanhóis? Não, então. Estas coisas... A legislação portuguesa prevê os tais 200 metros de distância de segurança, 300 metros no caso da vizinhança serem agricultura biológica, mas prevê também outras alternativas. Prevê, por exemplo, que em vez desses 200 metros sejam só 24 linhas de milho, que corresponde aí a 20 metros. E se nós usarmos variedades que têm algum desfazamento em termos de período de floração, então não são precisas sequer as 24 linhas, não há nenhuma distância. Pode ser o transgénico até àquele lado da cerca e do outro lado da cerca pode já ser a produção não transgénica. Portanto, o que é que isso significa? Significa que há uma introdução de contaminação. A própria legislação diz que não pretende evitar, pretende apenas minimizar. E isso tem um efeito cumulativo. Todos os anos acrescenta mais um bocadinho. O que acontece Mas são feitas análises aos produtos para perceber se eles... Não, é feita uma análise... Um plano de monitorização. O plano faz umas poucas dezenas de análises. E acha que ele não funciona, portanto, Margarida? O plano não funciona, de monitorização? O plano não pretende sequer impedir que aquelas coisas cheguem ao mercado. Não é um plano de verificação, é um plano de acompanhamento da legislação. É um plano para perceber se uma cultura que é transgénica está ao lado de uma que não é, se elas se contaminam ou não. E se é não transgénica, passa a ser transgénica. É para isso a monitorização. Sim, é um plano para avaliação. Não é para fazer chegar ao mercado ou não fazer chegar ao mercado os produtos. Pronto, mas o que significa apenas é que se nós deixarmos passar algum tempo, que é a mesma coisa que está a acontecer em Espanha, mas mais depressa por causa da legislação. Mas as regras são mais... diferentes. É preciso dizer às pessoas que as regras são diferentes, não podemos comparar coisas diferentes. Não é comparável. E achar que o resultado vai ser o mesmo. Não, eu não Isso é batota. Não, o que eu estou a tentar explicar é, em Espanha as coisas estão a acontecer mais depressa porque as distâncias são menores. As distâncias aqui são maiores. Mas o que é que possa vir a acontecer aqui com o tempo, é isso? Exatamente. Muito bem. Cumulativamente, nós vamos chegar às mesmas circunstâncias. E nessa altura, como nem sequer a legislação prevê a compensação para as variedades regionais, o que vai acontecer nessa altura é que nós vamos ter de abandonar as nossas variedades regionais porque elas estão contaminadas e não há maneira de as limpar. Cátia, força. Queria aqui falar, ainda pegar numa coisa que tinha aqui referido, que acho que é muito importante. Portanto, a agricultura biológica não é a agricultura do antigamente e exige, pegando nas suas palavras, modernos conhecimentos científicos. E isto quer dizer o quê? Exige uma grande capacidade dos agricultores para aprenderem uma série de técnicas e que face à situação atual dos nossos agricultores, portanto isto ainda não é assim, não é instantâneo, não é fácil,
mudar para a agricultura biológica e exige um grande acompanhamento técnico. Então, mas esse esforço é exigido para a agricultura biológica, não é exigido para a agricultura transgénica? Também não é preciso tecnologia, não é preciso aprendizagem, não é preciso esforço, investimento? É preciso... Também é. É preciso ações de formação do Ministério da Agricultura, então, mas é preciso a autorização diz que é válido dos seus vizinhos. Para a biológica e que pode ter impedido até agora que a agricultura biológica avance mais no nosso país, é o mesmo que é válido mas para a transgénica. Mas também no caso da transgénica também não... E a transgénica avançou. Mas não tem evoluído. Muito. A área é inferior à área da agricultura biológica. Biológica em Portugal? Sim, sim. É porque é em regime experimental, não é? Agora, temos que ter em conta determinados aspectos. São os mais modernos conhecimentos científicos e tecnológicos, como disse, mas aproveitamos conhecimentos milenares. Por exemplo, a agricultura química, neste momento, aproveita determinadas coisas básicas que os agricultores há 1000 anos faziam. Por exemplo, numa horta, pôr uma roseira, conforme o tamanho da horta, pôr mais ou menos roseira, as doenças e pragas atacam primeiro a roseira. Nós sabemos... É uma forma de desviar... Não é desviar, é de saber o que é que vai acontecer. É de identificar... Por outro lado, nós sabemos, por exemplo... De identificar que a praga vem aí ou que a doença vem aí. Exatamente. Porque ataca primeiro... Exatamente. Por exemplo, os grandes viticultores franceses neste momento já estão a fazer isso, não é? Nós sabemos também que, por exemplo, numa cultura de batatas, se nós fizermos uma bordadura de berinjelas, que o escaravelho ataca primeiro a berinjela. Nós sabemos que se tivermos um pomar de maçã... São conhecimentos de agricultura biológica, não são? Sim, mas milenares. Quer dizer por exemplo, na minha zona do Ribatejo, nos bairros ribatejanos, dizia-se um ano à folha, o outro ano de alqueive. O que é que isto queria dizer? Um ano à folha era deixar crescer as leguminosas para enriquecer o solo de azoto. Hoje sabe-se perfeitamente que as leguminosas têm uma espécie de nódulozinhos de batatinhas, que são rizóbios, que são fixadores naturais de azoto. Portanto, até hoje, eu não gosto de dizer agricultura convencional, gosto de dizer agricultura química. Até hoje já sabem que isso se faz nos pomares, por exemplo, que se mantém o coberto vegetal, que já não se fazem grandes mobilizações de solo. Acabou por ser a agricultura biológica enfim, a trazer novamente ao conhecimento científico que isso acontece. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que nós não somos avessos a que se faça investigação científica e tecnológica. Estamos entendidos. Agora, somos avessos, sim, é às sementes patenteadas. Isso somos avessos, não é? Porque isso vai criar uma dependência brutal, total, de qualquer agricultor. Eu não sei se estou a ser suficientemente claro. Eu queria que fosse mais claro, para eu perceber que tipo de dependência. Ora bem, nós sabemos, a agricultura é uma prática que se utiliza há 10.000 anos. E sabíamos que havia, sei lá, 7.000 espécies de plantas, de famílias de plantas. Neste momento há 150. Nós pugnamos pelos ecossistemas naturais, pela biodiversidade. Perdemos variedade com isso aí? Estamos numa velocidade atroz. Já estávamos a perder antes dos transgénicos, não já? Sim, desculpe, isso não foi um ónus... Sim, mas os transgénicos vêm acelerar, não é? Os transgénicos vêm acelerar de uma forma brutal. Entender, Virgílio? Porquê? Porque passa a haver só aquelas sementes que têm que ser compradas. Eu posso dizer a quem? À Pioneer, à Monsanto, à Singenta. Isto é fácil perceber, não é? Agora, é uma forma de controlar a biodiversidade e isso dá muito poder. Dá muito poder. Olha, o poder é tal que, relativamente a estes alimentos modificados, o poder económico é tal que se prevê no ano que vem a soma do valor do chiffre d'affaires disso seja equivalente às telecomunicações e informática neste momento. Muito bem, vamos deixar neste ponto e já vamos regressar para ouvir outras opiniões também sobre esta questão que me parece que é bastante polémica. Alexandre Azevedo, da Quercus, acredita que é possível evitar este tipo de alimentos, os alimentos transgénicos ou os alimentos clonados, através da prática de uma agricultura mais sustentável, com a ajuda da evolução tecnológica e da ciência. Ela explica que práticas podem ser usadas e o que é preciso repensar.
A Roda dos Alimentos diz que devemos consumir 5% de carne, pescado e ovos, mas o Instituto Nacional de Estatística mostra que o consumo destes produtos por parte dos portugueses está acima dos 15%. Realmente isto levou a uma intensificação da produção e uma intensificação que, digamos, que uma tecnologia vai sucedendo outra e outra e outra, e o que é certo é que a nossa evolução, não é, ao longo de milhares de anos, não é em meia dúzia de décadas que se vai adaptar supostamente a esses novos alimentos. E se por um lado ganhamos em produção em quantidade ou pelo menos em calorias, mas perdemos numa série de outros nutrientes que sabemos cada vez mais que são fundamentais. Ganhamos bastante em voltarmos a privilegiar esses alimentos de produção natural e olharmos menos à quantidade, mas realmente à qualidade dos alimentos que estamos a ingerir. Alexandra Azevedo defende a agricultura biológica virada para a produção local e sazonal, como forma de proteger o ambiente. De acordo com esta especialista, podem conciliar-se as técnicas e o conhecimento atual com a sabedoria de gerações anteriores. Podemos melhorar à luz de novos conhecimentos, valorizar aquilo que entretanto se foi perdendo, nomeadamente alimentos silvestres, porque não? Aqui na Península Ibérica, onde nós estamos, um dos principais alimentos das primeiras populações humanas era a bolota, e hoje em dia pensamos, ok, bolota é para alimentar porcos, outros animais, nunca pensamos que seja para nos alimentar, ou quanto muito há alguns hábitos ainda no Alentejo, com a bolota da azinheira, mas dos outros carvalhos também podem ser nosso alimento. Estamos a falar de ervas comestíveis, enfim, de algas, uma série de alimentos que ficaram muito esquecidos no nosso cardápio. O voltar ao campo tem que ser numa perspectiva da produção, da distribuição e do consumo estar acessível a todos, porque realmente o problema da fome no mundo não é uma questão de produção, de quantidade de alimento disponível. Ele existe e até em excesso, porque há muito desperdício. Para que exista uma agricultura e uma alimentação sustentável, é necessário adotar práticas amigas do ambiente. Mas esta ativista defende que é igualmente necessário dar atenção à distribuição geográfica da população para que os terrenos agrícolas não sejam todos ocupados e possam ser rentabilizados. Só assim se pode pensar num futuro duradouro e verde sem recorrer a organismos geneticamente modificados. Já gostava de ouvir também sobre estas questões que foram levantadas aqui pelo Virgílio e perceber um pouco até que ponto é que nós devemos olhar para estas coisas, ou estamos a olhar para estas coisas e estamos a promover políticas no sentido de chegar ao objetivo final, que é realmente alimentar a população, alimentar as pessoas, claro, em segurança, ou se há aqui muitas outras questões pelo caminho que podem às vezes desfocar-nos do essencial. Bom, eu acho que o essencial para a indústria agroalimentar é alimentar os consumidores em segurança e ir ao encontro das suas necessidades. Obviamente que há uma diversidade de necessidades e aí não temos qualquer problema em relação à agricultura biológica, à agricultura convencional. Mas eu gostava de chamar a atenção para um problema que não deixa de ser importante, que é a segurança alimentar. Foi um aspecto inegável que todos hoje adquirimos. Uma empresa que não tenha apostado na segurança alimentar simplesmente não tem condições para existir. Um ganho ambiental. Nós temos hoje uma consciência ambiental, todos na nossa sociedade, que é importante. A própria reforma da PAC, Portugal Comum, tem uma componente de greening, componente ambiental, sem o qual ela estaria comprometida, porque a sociedade já não está mais exposta a subsidiar os agricultores sem contrapartidas do ponto de vista do ambiente e, portanto, isso são ganhos inegáveis. Para além disto, temos que olhar para a competitividade de todos nós, das nossas empresas. Porque a indústria agroalimentar portuguesa emprega 100 mil pessoas. A fileira agroalimentar mais importante da agroindústria tem a ver precisamente com a produção de carne, leite e alimentação animal. E, portanto, significa que nós, Europa, somos dependentes de matérias-primas. Portugal é dependente de cereais, a Europa é dependente de soja e, portanto, neste momento, o que se passa
é que nós não somos autossuficientes e temos que importar essas matérias-primas. Fora da União Europeia? Fora da União Europeia. Fundamentalmente, soja. Podemos dizer, e eu afirmo aqui plenamente... Porquê que precisamos de tanta soja? Precisamos de soja porque a proteína vegetal é importante. Sim. Para alimentar os animais, para dar equilíbrio nutricional aos animais. Digamos, a proteína é a planta, do ponto de vista nutricional, mais rica. Quando abandonamos as farinhas de carne na alimentação animal, aumentamos o consumo de Teve muito a ver com a questão também das vacas loucas, exatamente, etc., a mudança da alimentação dos animais. Tivemos aumentamos a nossa dependência de soja aí, foi? E aumentamos a dependência de soja. E é um problema que temos que olhar. Isso tem a ver com o modelo de sustentabilidade que queremos ter ou não no futuro. Se há condições ou não na Europa para, se calhar, não sei se produzir soja, porque não sei se é competitiva, mas produzir matérias-primas, o tremoço, as proteínas que seriam importantes. Portanto, o contexto que temos para substituir ou para diminuir a dependência de soja e para mas isso está previsto em termos de política da União Europeia ou não? É assim, a União Europeia vive de acordos internacionais aos quais tem que obedecer e tem que cumprir. No âmbito desta reforma, no chamado greening das zonas ecológicas, não vou entrar por aí, está previsto algum apoio a estas plantas. Sim. E, portanto, vamos ver que políticas públicas é que podemos ter para que os agricultores possam produzir essas plantas alternativas e, portanto, também oferecer ao mercado para consumidores que não seja uma política de transgénicos e uma outra alternativa e reduzirmos a nossa dependência. Porque a questão, neste momento, que temos é uma política a nível europeu restritiva do ponto de vista de aprovação de eventos, um mundo que tem cada vez mais eventos e, portanto, a Europa depende de soja e muitas vezes nós não conseguimos importar essas matérias-primas, criando rupturas de aprovisionamento e preços elevados, porque nenhum importador quer correr o risco de importar matéria-prima que não está autorizada no espaço europeu. Então devemos mudar a nossa política europeia, não? Portanto, o que eu lhe queria dizer... E ficarmos menos dependentes do resto do mundo, ou não? Não é possível? É possível. É possível. Agora é possível compatibilizar agricultura transgénica, opções de produção preservando os nossos ecossistemas. Sim. E, portanto, é possível, no fundo, coexistir todos estes tipos de agricultura, dando liberdade de escolha aos produtores para que o mundo rural seja mais competitivo. Sim. Não é? Margarida, vamos falar dos alimentos clonados. Temos falado menos deles aqui, já me chamou a atenção e com razão. Os alimentos clonados são mais recentes, não é? Mas estão aí também no mercado e já percebemos que estão no mercado sem nós sabermos. Isso é obviamente um problema social que vai ter de ser resolvido. Houve já vários anos de negociações entre a Comissão Europeia, o Conselho, os Estados-membros, o Parlamento Europeu, mas as negociações colapsaram e, portanto, manteve-se o vazio legal. Nós estamos a fazer clonagem de animais em Portugal ou estamos a comprar os animais clonados? Exatamente. Estão a ser importados embriões dos Estados Unidos, provenientes, portanto, descendentes de animais clonados, e esses é que depois estão a ser implantados e a ser multiplicados. Em Portugal faz-se isso ou não? Comercialmente penso que não. Portugal está a comprar os animais. Está a comprar os animais está a comprar para a alimentação? Diretamente para a alimentação, exatamente. Nós importamos muita carne, para o leite. Importamos muita carne, Cátia, sabe dizer não? São muito poucos os animais neste momento que se pensa que estão em Portugal, não é? Portanto, não é uma questão de grandes quantidades, é uma questão mais de pé na porta. Como há um vazio legal, como não existe rotulagem, e eu lembro que no caso dos transgénicos, a partir do momento em que foi imposta a rotulagem, praticamente os transgénicos desapareceram do supermercado diretamente, presentes no supermercado, praticamente desapareceram, neste momento já é quase só nos óleos que eles se encontram, e portanto, havendo um vazio legal, os alimentos clonados vão tender a alastrar, porque é simples e não dá trabalho. Agora, o que as pessoas não têm noção é do que está por trás. Por exemplo, o governo da Nova Zelândia já terminou todos os seus ensaios em clonagem porque chegou à conclusão que a mortandade, o processo de produção de animais clonados envolvia uma mortandade tal. Dou-lhe um exemplo. Uma experiência com vacas.
começaram com 980 e tal embriões. Ao fim, depois Sim. foram 100 e poucas gravidezes resultados só que são chegaram poucos. a termo. E depois vivos Então, eram mas se isso for 32. assim, a clonagem vai, naturalmente, por ela própria, acabar por desaparecer, porque se não der resultado e se não for eficiente, não é preciso fazer mais nada que ela acabará. Não é verdade. Então. Por uma razão muito simples, é que isso não envolve muita mortandade, não envolve necessariamente muita despesa. E a partir do momento Então, em que mas se porquê tem que... um Estava a animal... falar da Noruega? Não, O da exemplo- Nova Zelândia. Da Nova Zelândia, peço Nova desculpa. Esse exemplo da Nova Zelândia, se abandonaram porquê? Foi com base em questões éticas e de bem-estar animal. Ok. Aliás, a própria Comissão de Ética, o grupo de ética da Comissão Europeia disse exatamente a mesma coisa, que neste momento não existia nenhuma justificação para haver clonagem na União Europeia. Mas na Europa estamos a fazer clonagem de animais? Há muita investigação em clonagem na Europa. Não, já estamos a fazer clonagem de animais para depois eles serem... Se um animal for clonado na Serem Europa, consumidos. para ele ser comercializado se necessitaria de uma autorização ao abrigo do regulamento dos novos alimentos. Portanto, o que está a acontecer é a importação e a comercialização de descendentes de animais clonados. Muito bem. E é aí que está o vazio legal. Jaime, o que é que sabe sobre esta matéria? Há alguma informação que nos possa dar sobre isso? Não, vamos lá ver. Portanto, eu volto ao meu ponto de partida, a avaliação científica. As ferramentas são importantes, têm que ser avaliadas, têm que ser monitorizadas. Devemos exigir, já que estamos no mercado global, devemos exigir aos produtos importados, sejam eles quais forem, as mesmas Importados regras, para a Europa. as mesmas regras que exigimos no interior do espaço europeu. Mas neste momento a Europa não está a produzir animais clonados para consumo. Não está. Não está de todo. E, Pode portanto, estar a importar de outros países de fora da União Europeia, é isso? Pode estar a importar, está. Aliás, a vossa peça, a primeira peça, não é? Fala nisso. Obviamente, a rastreabilidade é um valor essencial que a cadeia alimentar tem que ter, não é? Uhum. Mas se esses produtos chegam ao mercado e ao consumo sem estarem identificados, como é que a gente sabe se eles Não são só não clonados ou não? estão identificados, como não foram avaliados do ponto de vista da segurança ambiental e de saúde humana. E nós sabemos que há diferenças. Já foram, no caso do leite proveniente de animais transgénicos, já foram publicados 3 estudos científicos a comparar com leite convencional e encontraram diferenças estatisticamente significativas. Portanto, aquilo que nós comemos não é o mesmo. Diferenças na composição química. Que têm consequências para a nossa saúde? A EFSA, a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, entendeu que neste momento não existiam razões para acreditar que essas diferenças tivessem consequências para a saúde pública, que é uma forma de dizer que não sabem. Ou seja, há tão pouca investigação científica neste momento, que nós efetivamente estamos a olhar para uma caixa preta, não sabemos o que é que lá está dentro, não conhecemos as verdadeiras implicações, se elas existirem, mas não conseguimos neste momento ter nenhuma garantia de segurança. Se houver produtos clonados no mercado, animais vêm de fora da União Europeia, não é? E o que a Margarida entende é que a fiscalização não é feita, ou o controle desses alimentos que entram no mercado europeu... Não só não há rastreabilidade, como não há uma validação científica de segurança à entrada. Não é? Para cada evento clonado tinha que haver um pedido de autorização e uma autorização, como aliás acontece com os transgénicos, seja boa ou seja má, existe. E no caso dos clonados é uma porta aberta sem qualquer restrição nem verificação e portanto sem qualquer segurança. Bom, Cátia, diga já, depois queria dar a palavra à Cátia também. Eu gostava que ficasse claro aqui que nós estamos a falar de um problema de segurança alimentar relativamente ao consumo de carne, quer dizer, penso que isso é evidente, não é? Neste momento não sabemos, as pessoas estão a ver, Margarida, por amor de Deus, nós estamos a falar, segundo pude ver, 30 animais. Sim, em termos de proporção não há nenhuma questão. Enfim, nós não estamos a falar, penso que é importante deixar claro, para quem nos está a ouvir, que isto não configura, nem pouco mais ou menos, um problema de segurança alimentar da carne que produzimos ou da carne que importamos. Ou do leite. Ou do leite, primeiro, respondendo à sua pergunta, em termos da cadeia agroalimentar e pescas, a carne corresponde a 11% das nossas importações, a carne em geral. Mas eu queria As nossas importações na União Europeia ou em Portugal? Em Portugal, em 2011. Mas eu queria aqui fazer alguns pontos. Li um estudo recentemente, eu estava a tentar lembrar onde é que foi e não me lembro, mas que associa, muitas vezes nós associamos a fome
à magreza, mas este aponta em que muitas vezes as pessoas com fome são aquelas que fazem as escolhas baseadas no preço, e o que acontece é que consomem mais e, portanto, são pessoas obesas. E depois fez-se um estudo cá em Portugal, em termos dos cabazes, um cabaz das pessoas mais carenciadas e um cabaz que devia ser de acordo com as necessidades nutricionais e uma dieta equilibrada e rica, recorrendo a produtos biológicos, entre outros. E o preço é 4 vezes superior. Portanto, 4 vezes superior em relação ao cabaz, o que mostra aqui a dificuldade em se conseguir optar por uma dieta saudável, rica em produtos hortícolas. Pelo facto dos produtos biológicos serem mais caros. Não só biológicos, e, portanto, o consumidor não ter a possibilidade, muitas vezes, de fazer uma opção sim. por uma alimentação que... mas está a reconhecer que ela seria mais saudável. Eu não estava aqui a falar de transgénicos, estava a falar em termos gerais. A dificuldade de escolha prende-se também está a dizer que as com o pessoas custo. optam muitas vezes por uma alimentação mais pobre, por uma questão financeira, e não por uma alimentação mais saudável, que seria a biológica. Estamos a concordar que ela é mais saudável, ou não? Sim, fica com essa ideia, em daquilo que termos me disse. ideais, eu gostava de ir a um supermercado e poder fazer as minhas opções e escolher os produtos mais adequados, nomeadamente os biológicos e aqueles que recorrem à produção integrada, que é aquilo que chama de agricultura química, mas a agricultura biológica também utiliza pesticidas. Claro. Portanto, Vegetais. Pronto, mas... Portanto, não são químicos de síntese. Há uma diferença substancial. Atualmente a agricultura europeia e a portuguesa cumpre os requisitos legais em que é obrigatória a proteção integrada e, portanto, nós cada vez mais estamos conscientes disso, que é necessário produzirmos, mas considerando as questões ambientais. Então, mas essa será uma das razões... Ainda não acabou, peço desculpa. Sim, eu queria fazer uma pergunta ao Virgílio sobre esta questão. Porque queria sobre isso referir um suplemento que nós publicámos já este ano, que é a promoção dos auxiliares das culturas agrícolas. Que é isso? Os auxiliares das culturas agrícolas. É aquilo que é utilizado em proteção e produção integrada e também agricultura biológica, que é tentar, com a própria natureza, ajudar a controlar pragas. Ou é então, um bocadinho aquilo que o Virgílio nos estava a dar como exemplos ali, não é? ou então a parte das rosas. Olha, só para meter aqui uma curada, o símbolo da Agrobio é uma joaninha. Que é cada joaninha, cada larva de joaninha come 60 piolhos por dia, não é? Bom, não, uma joaninha, o ambiente é bom, não é? Não, nem sempre. Nem sempre, mas é um bom sintoma as joaninhas aparecerem. É sinal que não há elementos tóxicos a matá-las, não é? Mas porquê que a agricultura biológica tem dificuldade em crescer? Em crescer? Ela não chega aos supermercados, então onde é que ela vai? Calma lá. Agora vai ficar admirada com uma coisa que eu lhe vou dizer. É o setor da atividade económica que mais cresce na Europa há 20 anos a esta parte. E em Portugal? Em Portugal também tem crescido. Também tem crescido. Não ao ritmo porquê que não de uma aparece nos Alemanha. supermercados? Não aparece nos supermercados por marketing. Marketing, sobretudo, das grandes superfícies. Ou seja, existem agricultores biológicos em Portugal já a ter um volume de negócios na casa do 1 milhão de euros por ano. Não estamos a falar de um nicho assim tão pequenino. Neste momento, a área útil em Portugal da agricultura biológica está, se calhar, entre 6% e 10%. É 6,8%. Dados de quando? Os últimos que saíram no relatório de Pronto, então há outra informação que eu quero dar assim um bocado, é que, sobretudo nas candidaturas de jovens agricultores, neste momento, cerca de 50% são em agricultura biológica. Eu queria deixar muito claro, e mais uma vez, que é o setor da atividade económica que mais cresce na Europa. A Alemanha cresce a um ritmo de 14% ao ano, a Inglaterra 12%. E é como a Cátia diz, é mais cara? Bastante mais cara? Bem, há produtos onde efetivamente é mais caro. Porquê? Porque nós temos que se achar e montar. Existe mais mão de obra. Olha, isto também provoca uma situação que fixa mais populações aos locais de residência. Sim, claro. Tem uma série de questões associadas que podem ser benéficas, inclusive para as zonas rurais. Exatamente. Mas a minha questão é, até que ponto é que essa agricultura pode ser competitiva
com os preços que pratica, ou é possível baixar esses preços de forma a torná-la mais competitiva? Olha, se aumentar a produção, naturalmente os preços dão. Isto é uma regra básica da economia. Ora bem, mas há outro aspecto que eu lhe posso dizer. Eu, por exemplo, eu falo pessoalmente, na época do tomate, eu consigo ser competitivo com o tomate químico. Em termos de preço. Sim. Há épocas do ano em que há determinadas culturas que conseguem ser perfeitamente competitivas com a agricultura dita convencional ou química. Agora, evidentemente que há outros produtos onde a mão de obra é mais intensiva, mas olha que de alguma maneira é compensada com os tais fatores de produção, que se calhar são menos onerosos do que na agricultura dita convencional, que eu gosto de chamar química. Agora, e mais, e já agora quero dizer outra coisa, há uma expressão atual que é a janela de oportunidade. Portugal tem uma janela de oportunidade em termos de agricultura biológica, e eu estou a falar com conhecimento de causa, porque eu visito com alguma assiduidade lojas de produtos biológicos por essa Europa fora, e nós temos grandes hipóteses em determinado tipo de produtos. É frequente hoje, nas lojas bio de Paris, ver mirtilos de Portugal, cogumelos de Portugal. Nós temos uma época de... Estamos a exportar muito, a nossa agricultura já biológica? exportamos com algum significado, isto está a aumentar, temos tido prémios internacionais na Biofac, etc. Portanto, há, se calhar, um conhecimento de que ainda é um nicho muito pequenino, e já não é assim tão pequenino como isso. De facto, para nós ganharmos alguma dimensão, porque isso eu já falo noutro aspecto que considero importante, para ganharmos alguma dimensão, falta-nos aquilo que grande parte de nós não temos sabido ao longo do tempo, que é sermos capazes de nos associar. Porque mercado temos. E mais, com uma grande vantagem relativamente às sojas da América. É pegada ecológica. Temos uma vantagem extraordinária. O norte da Europa está disposto a pagar mais caro aos nossos produtos do que esses que vêm e já não falo da China, mas sobretudo os que vêm da América do Sul. Penso que é um tema também a explorar, porque se calhar já não é tão nicho e se calhar pode vir a ser muito mais importante para o desenvolvimento da nossa agricultura e não só, e até o desenvolvimento económico do nosso país, este problema da agricultura biológica. Já vamos regressar então para falar dele e daquilo que ainda nos falta falar. Vamos entrar na última parte deste debate. Agora na resposta dos... Vamos fechar por aqui. Já estou perdida. Vamos para a resposta dos parceiros, já não vamos ter tempo para mais. Agora, nas respostas dos parceiros, vamos conhecer o Missão AP, Unidos pelo Planeta. Manuel Andrade, bem-vindo. Olá, como está? É coordenador do projeto Missão AP. O que é este projeto? Este é um projeto da Galp Energia que nós criámos para ensinar as crianças a poupar energia. Aqui. Exatamente. No fundo, queremos ensinar às crianças qual é a verdade sobre a energia, quais são os seus problemas e quais são os desafios que temos pela frente e ensiná-las principalmente a usá-la bem e a poupá-la. Desde quando é que existe a Missão AP? Olha, começámos em 2010, 2011, portanto, nesse ano letivo. Este foi o terceiro ano letivo. Portanto, é um trabalho que estão a fazer junto às escolas? Sim, é um trabalho que estamos a fazer junto às escolas, com a ajuda do Ministério da Educação, com mais alguns parceiros, com a Agência Portuguesa do Ambiente, com a ADEN, a Agência de Energia, com a Comissão Nacional da Unesco e, obviamente, também com o Ministério. E, portanto, é um projeto que todos os anos chega às escolas, às escolas do primeiro e segundo ciclo, às crianças entre os 6 e os 12 anos, e que tem intervenção direta nas escolas. Como é que vocês organizaram o Missão AP? O que é que fazem em concreto? Como é o vosso contacto com as escolas? Que atividades fazem com as crianças? Fazemos várias coisas. Temos um site onde os professores podem ir buscar materiais e informação. Portanto, para poder ensinar basta as pesquisar crianças. Missão AP e a gente encontra. Exatamente. www.missãoup.com
e encontram. Existe uma área reservada para os professores, onde eles podem encontrar materiais e informação sobre isso. Que vocês prepararam mesmo para eles, Sim, para os professores? Exatamente, e com equivalência curricular, e, portanto, com a ajuda do Ministério da Educação, temos... Portanto, adaptaram essa informação aos programas, das escolas? Tal e qual. E depois, existe uma área para as crianças, aliás, o site, como pode ver, é muito com bonecos e muito divertido, porque é precisamente para cativar os miúdos. Portanto, temos esse site, enviamos muitos materiais para as escolas, cartazes, autocolantes, informação, e vamos também fisicamente às escolas dar aulas. Fazem sessões. Aí são as escolas que pedem, é a vossa presença? Sim. Normalmente são as escolas que nos solicitam e é interessante porque as crianças passam a ter uma tarde diferente, nós vamos lá, damos-lhes uma aula. O que é que fazem nessas sessões? Olha, fazemos coisas engraçadas. Também depende da idade deles, não é? Sim, mas é entre os 6 e os 12 anos. Nós escolhemos precisamente estes miúdos porque são aqueles que, quando chegam a casa, são os que mais influenciam os pais, não é? E são aqueles que acabam por, não só os pais, mas toda a família, e se lhes dizem, olha, ao pai deixaste a luz acesa, ou à mãe tens que... Portanto, a missão tem esse objetivo também, não é? Passar depois a palavra dos mais pequenos para os maiores, para os adultos. É exatamente isso. E é por isso que são estas crianças que o programa está destinado a estas crianças precisamente por causa disso, porque são aquelas que chegam a casa e têm essa militância para com os pais. Estávamos a explicar, ou íamos explicar o que é que fazem nestas sessões nas escolas. Exatamente. O que nós fazemos é, temos uma aula preparada com uma animação em flash, com bonecos, a explicar como é que funciona uma barragem, como é que se extrai o petróleo, ou como é que o gás natural chega às nossas casas. E, portanto, explicamos isso de uma maneira lúdica às crianças, levamos-lhe uns brinquedos para que eles percebam como funcionam também estas estruturas, as barragens, ou um aerogerador. E normalmente são até estagiários que entraram para a Galp, que todos os anos, quando entram e vão trabalhar lá, têm que dar uma semana ao programa, ou seja, depois nós temos o tempo deles durante uma semana, e durante uma semana eles vão às escolas que nós dissermos dar as aulas. E conseguimos cobrir o país todo, é uma coisa curiosa. E temos então... Fazem quantas sessões por ano? Consegue dizer-me? Não. Consigo. Olha, este ano já estamos quase perto das 800. É o ano em que demos mais, estamos muito satisfeitos, porque ainda por cima depois é engraçado, porque há alguns... É o terceiro ano, não é? Na prática que estão a fazer estas sessões. É verdade. E é um programa para continuar, não tem prazo ou tem? É um programa para continuar, esperamos que sim. Temos essa Param intenção. Agora durante o verão, é? É, agora paramos e em setembro voltamos a estar nas escolas. Vão trazer novidades no próximo Missão Up? Espero que sim. Nós todos os anos tentamos... Todos os anos tentamos trazer algumas novidades. Este ano a novidade que tivemos foi a realidade aumentada, ou seja, com uns cartõezinhos, os miúdos depois com o smartphone do pai ou o computador podem ver como é que funciona um aerogerador ou como é que funciona uma refinaria. Portanto, é engraçado e eles, já é uma questão mais tecnológica, mas eles adaptam-se muito bem, de certeza. Exatamente, eles adoram. Mas isso foi o que fizeram este ano, de novo? Foi o que fizemos este ano. E para o ano, já estão a pensar em alguma coisa? Já, mas ainda não posso ainda é segredo. Ainda é segredo. Vocês fazem depois algum tipo de concurso com os miúdos? Fazemos. Aliás, em relação a estas matérias, também para os ajudar a interiorizar as sessões que vocês fazem e não só, também a eles próprios estimulá-los a investigarem por eles, não é? Exatamente. Aliás, se num programa destes, se não tivéssemos alguma forma de os estimular com concursos e ganharem prémios, obviamente que a coisa não funcionaria. Eles não gostam muito de ser só espectadores passivos? Não gostam. De intervir também. E é engraçado porque há vários projetos, nós não pomos limites ao que eles podem fazer, o que lhes dizemos é que se devem juntar em brigadas e devem tentar, e chamamos-lhes brigadas positivas, e que eles devem tentar convencer os professores e os outros colegas da escola a gastar menos energia. Portanto, como não pomos limites, eles fazem todo o tipo de coisas. Depois são premiadas as ideias melhores. E depois são premiadas as ideias melhores. Uma das coisas curiosas que aconteceu foi que muitos deles... Para terminar, Manuel, estamos mesmo no final do nosso tempo, diga. Não, ia-lhe dizer só que curioso foi que no primeiro ano começámos a perceber que muitos deles gostavam de fazer hinos e cantar, gostam muito de cantar nestas idades. E então este ano decidimos fazer um concurso de um hino para a Missão Up, porque era interessante. Então... Já há hino, não? Já há hino. Ainda não posso dizer qual é a escola vencedora, porque ainda está em votação na internet. Podemos conhecê-lo no Missão Up no site. Exatamente. Manuel Andrade, obrigada por ter vindo à Sociedade Civil e boa sorte para o Missão Up. Obrigado. Na agenda há outras ações que vão acontecer nos próximos dias e que podem interessar-lhe. Ora, veja. O resultado de uma residência artística de 5 anos, elaborada num dos recantos mais bem preservados do planeta, vai poder ser conhecido no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian. É a exposição Galápagos, que decorre até 7 de julho e inclui vídeos, fotografias, instalações sonoras e esculturas de artistas nacionais e internacionais.
O Oceanário de Lisboa realiza a série de concertos Fado no Oceanário. As apresentações acontecem todas as terças e quintas-feiras, mediante marcações prévias e sujeitam um número mínimo de espectadores. A exposição Macau Memórias à Tinta da China reúne várias obras que representam o passado marítimo deste ponto do globo e que recordam que a cidade foi, em tempos, um próspero entreposto comercial para os portugueses e chineses. A mostra decorre até 30 de junho no Museu do Oriente, em Lisboa. No Museu Nacional de Arqueologia pode visitar a exposição Antiguidades Egípcias. Trata-se de uma exposição permanente constituída por mais de 500 peças que contam mais de 5.000 anos de história desse ponto do globo. A grande qualidade dos cavalos de raça Ardenis na manutenção de áreas florestais através de simples comandos monossilábicos de voz pode ser vista na série de demonstrações Cavalos nas Florestas de Sintra. As sessões acontecem todas as quartas-feiras no Parque da Pena. Estamos a fechar o programa de hoje. Muito obrigada aos 4 convidados que tive comigo esta tarde para nos falarem de alimentos clonados. Vou deixar 2 sugestões de leitura, uma para os mais novos, um livro do 2000, O Diário Secreto de Adrian Mole, aos 13 anos e 3/4. E depois o livro do José Vial Moutinho, Portugal Lendário, Tesouro da Tradição Popular, um livro sobre a história da tradição portuguesa. Amanhã vamos trazer à sociedade civil um dilema que muitos partilham quando têm a oportunidade de ter sucesso no trabalho. Filhos ou carreira? O que é que vem primeiro? Como é que se concilia o emprego e a família? É o debate de amanhã no Sociedade Civil, porque sociedade civil somos todos nós. Até amanhã.